Eu acho que colocar aí como tema da live o som seco da matraca ao badalar dos sinos, uma coisa assim, não é? Sim, sim. Esse foi o assim, título, né? Chamada É, principal. a gente vai falar disso principalmente na vigília, porque é onde a gente usa mais essas simbologias da nossa cultura cristã, vamos dizer assim, né? Mas a gente vai falar da questão simbólica de todo o trido. E aí eu poderia falar só, o fogo significa isso, o sino significa isso, a matraca aquilo, e acabar a live. Mas é muito importante que a gente entenda a beleza da simbologia, principalmente na nossa religião, porque ela nos ajuda a vivenciar, né, a entender significados que para a gente são mistérios. E os símbolos, eles não são sagrados, né? O sino, ele não é sagrado, a matraca, ela não é um objeto sagrado. As pessoas usam matraca para vender algodão doce, vender biju. Ela em si, ela não é um objeto sagrado. Mas ela nos encaminha, nos guia a conhecer algo sagrado. E esse significado, que na nossa concepção é o próprio Cristo, os mistérios, né, da nossa religião, é, esses, esse sentido que a simbologia nos dá, ela vai variar de cada cultura, né? Para a gente, por exemplo, uma uva e um pão, ela tem um significado, que é a Eucaristia, né? A Santa Ceia, várias coisas. Dentro de outra cultura, outra pessoa que não seja católico e que não esteja imergido nessa cultura cristã, isso vai ser simplesmente um alimento, né? Uma comida. E então o símbolo ele acaba que vira uma. Para de falar, gente, aí embaixo. Vira uma comunicação dentro da cultura, né? Então, o que seria uma comunicação universal, vamos dizer assim, que todas as culturas entenderiam? A imagem. Se a gente pega uma imagem de uma mulher, em todas as culturas, independente da nação, da língua que fale, as pessoas vão entender que é uma mulher. Se a gente acrescenta um véu, alguns anjos, já muda um pouco. Para algumas pessoas vai ser uma mulher Luma, de véu com anjos. E para a gente já pode ser Nossa Senhora, a gente já pensa assim, né? Um ramo. Aí a gente já pensa, o ramo significa o martírio, então já não é Nossa Senhora, é alguma santa que foi martirizada. Então, quando a gente vai acrescentando alguns elementos ao símbolo, ele vai criando mais significados para a gente, né? Quando eu falo nossa cultura, é cultura judaico-cristã, a nossa tradição da igreja, né, católica aqui, que a gente vai abordar. E esses símbolos específicos que a gente está falando são símbolos que a gente usa, né, em todos os nossos ritos, mas que principalmente na vigília a gente usa a maioria deles, que é a matraca, o sino, o fogo, a luz, a falta de luz, né, a água. E então, como um símbolo, é porque é um pouco complexo, então se vocês não estiverem entendendo, aí vocês falam aí embaixo. Um símbolo, como ele é uma forma de nos conectar ao sagrado, né, de entender o significado dele e a partir do significado entender um mistério, ele então revela algo que é essencial, algo que não foi criado por nós, né, algo que já existia e que se o símbolo ele mas eu revela tava algo lendo também. essencial e nos conecta ao sagrado, então ele nada mais é do que um elo, né, um vínculo que nós temos com simbologias que o próprio Cristo nos enviou, nos deu para que a gente pudesse compreender esses mistérios e bem vivê-los. Quando a gente vai, por exemplo, para a bênção do fogo, ali cada um tem a liberdade de fazer sua oração, ter sua prece, mas imagina se cada um interpretasse aquele significado, aquele símbolo da forma que quisesse. A gente não estaria em unidade, né? Então, isso também é muito importante para a igreja, porque ali não tem como pensar outra coisa. Aquele símbolo significa aquilo e pronto. Quando o padre está consagrando, aquilo representa aquilo e pronto. Então, a gente estamos todos ali pensando e tendo uma devoção com a mesma coisa, né? Então, o símbolo, esses dois pontos eu acho que são essenciais para entender a importância da simbologia dentro do trido, porque vai fazer a gente compreender tudo aquilo que passou durante a Semana Santa, né? Então, os símbolos sagrados são vitais, ou seja, eles existem e não podem ser mudados, são perenes, eles sempre existiram e sempre vão existir, se Jesus não voltar daqui 1000 anos,
todos os símbolos vão significar a mesma coisa. E são universais, né? Dentro da nossa cultura, que existe em todo mundo vai entender aquilo como se fosse uma linguagem cristã nossa, né? Universal, todo mundo entende o que quer dizer. Bom, sobre o rito não é um símbolo, não é uma simbologia. O rito, ele é uma verdade, aquilo está acontecendo, né? A consagração é o próprio sacrifício de Cristo que está sendo realizado de novo. Então, é um gesto vivo de um mistério. Dentro do rito, nós temos as simbologias. E as simbologias vão nos unir, né? O terreno com o espiritual. Então, dentro dos ritos, que não são uma simbologia, né? Por exemplo, Cristo não falou, tomai todos e comer, isso é o símbolo do meu corpo que será entregue. Ele não falou isso. Ele falou, esse é o meu corpo. Então, a hóstia consagrada, ela não é um símbolo. Ela é o corpo de Cristo. Da mesma forma que aquele rito é, de novo, o sacrifício de Cristo no altar, com diversos outras simbologias. Dentro da tradição, a gente tem vivido sempre com os mesmos símbolos, desde os primórdios, e eles sempre chegaram até nós com muita vitalidade. Por que isso acontece? Se o símbolo ele está representando, né, ele está nos fazendo compreender o seu significado, e o significado é o próprio Deus, então o Espírito Santo tem nos regido e tem nos dado força para que esses símbolos sempre cheguem a nós com muita vitalidade. Né? O próprio Espírito Santo nos guia nisso. E, enfim, a parte importante que é sobre o trido, né? E os elementos que tem ali. Aí, primeiro, as matracas são tocadas porque normalmente quem convoca para a procissão é o sino. Mas como a gente está em luto, porque Cristo morreu na sexta, então a gente toca a matraca, né? Como dizia o nome da live, toco o som seco, né? O som triste da matraca. O significado da matraca, pelo que eu já pesquisei, é literalmente esse. Não pode tocar o sino e se toca a matraca, um som triste, um sentimento fúnebre de velório mesmo, Cristo morreu. Mas eu nunca li isso em lugar nenhum, mas eu interpreto como eu sempre penso nisso quando eu escuto a matraca, que é um barulho do ferro batendo na madeira, né, no lenho. Então isso me lembra Cristo sendo crucificado e o ferro batendo na madeira compulsivamente, e aquele negócio desesperador, lembrando toda hora que Cristo foi crucificado. As luzes apagadas, o significado da luz. Todo mundo sabe qual é o significado da luz, né? Que é a presença de Cristo. Quando a gente vai... Como é que a gente sabe se o Santíssimo está exposto ou não? Tem uma luz. Como é que a gente sabe que pode começar a missa ou não? Tem a vela acesa. Então, a luz, ela significa isso, a presença de Deus. E aí, nós vamos para a bênção do fogo. O fogo, ele significa a renovação, né? E aí, eu me perguntava assim antes, por que tem a bênção do fogo, não simplesmente acende o círio e faz todas as orações, né? Mas é o fogo novo, né? Chama o fogo novo, porque é o Cristo novo, ele ressuscitou. A gente não pode ficar mais com a nossa vida, a vida que a gente tinha, né? A gente precisa agora nos renovar. Da mesma forma que o Espírito Santo desceu em formato de fogo, Cristo agora ressuscita e a gente vai tomar o fogo novo. E aí, daquele fogo novo que o padre abençoou, ele vai acender o círio pascal, que significa a própria luz de Cristo. E ali ele coloca, né, como é que chama? Os cravos. Os cravos, e fala Cristo ontem, hoje, sempre, princípio e fim, né? E aí, depois que ele acende o círio, ele fala, eis a luz de Cristo. Então, ele criou um fogo novo, abençoou, acendeu o círio, que é a própria luz de Cristo, e do círio a gente vai tomar a nossa luz, né? A nossa força, o nosso fogo novo para continuar após a ressurreição. Então, todo mundo acende as velas e a gente entra de volta na igreja. Aí, ao invés da matraca, entram os sinos. A simbologia do sino, para mim, eu acho a mais legal. Porque o sino significa a ligação entre o céu, né, e a terra. Quando o padre vai consagrar, ele dá uma badaladinha e todo mundo ajoelha, né?
e depois, na hora que levanta o corpo de Cristo e depois o sangue de Cristo, toca o sino. E quando isso acontece, é um chamamento para a prece, tá fazendo uma ligação. E é muito legal, porque o sino, ele nos convoca à prece, e o incenso leva a nossa prece a Deus, né? E tinha uma curiosidade que eu tinha lido uma vez, que é a questão do som do bronze, que eles falam que é o eco da voz de Deus. E aí os padres antigos, né, eles usavam pedacinhos de bronze na franja da roupa para quando eles caminhassem, tocassem, como se fosse um barulho de sino, os antigos sacerdotes. E aí eles diziam que era o eco da voz de Deus. Então ali naquele momento Cristo ressuscitou e tocam os sinos sem parar, como que agora Cristo tem voz, né? Não é um silêncio mais, não é o som da matraca. E aí o eco da voz de Deus sem parar, entrando na igreja, cada um com a sua luz nova da ressurreição, entra todo mundo para a igreja e começa agora uma celebração de alegria, né? De ressuscitou, ritmo de festa, e essa é muito bonito. Sobre o Círio eu falei, não sei se faltou alguma coisa. Acho que só a bênção da água, talvez. Ah, tá, e os votos, né, do batismo. A água, mesmo o significado do fogo, por incrível que pareça, é o de purificação. Mas o fogo é que Cristo está presente novamente, né? Ou seja, a luz de Cristo está presente. E a água é nós mesmos, né? A nossa purificação. Então a gente renova os nossos votos batismais, somos aspergidos pela água, ou seja, purificados para agora viver com Cristo ressuscitado, né? Nos livrando, da mesma forma no batismo a gente Deus nos livra do pecado original, agora a gente é livrado dos pecados e para viver a vida nova, né? Viver conforme Cristo deseja após a ressurreição. E é isso. Eu acho importante, assim, eu estava pensando, a gente vive essas coisas com muita naturalidade e às vezes a gente vai esquecendo, né? E é muito importante pensar no significado dessas coisas para a gente concentrar melhor na nossa prece, na nossa oração e dar o devido valor a esse sacrifício que Deus fez. É lindo isso, esse presente que Deus nos deu, que são símbolos, porque a gente, humanamente, a gente não é capaz de entender nada, a gente é muito miserável para entender a grandeza, né, esses mistérios de Deus. E Ele nos deu esses símbolos para que a gente pudesse compreender um pouco melhor.